Boa tarde. Estamos iniciando a nossa segunda programação aqui da tarde do nosso webinário Valorização da Vida. Sejam todos e todas bem-vindos a esse momento. Aqui a gente está contando com a professora Vânia Reis. É uma felicidade, uma alegria muito grande estar com ela dividindo nesse momento. A professora Vânia Reis é professora e pesquisadora da UFP, do Departamento de Serviço Social, aposentada, uma das coordenadoras do Projeto Caminhos, com trabalhos na capacitação de trabalhadores de centros espíritas e junto à população em geral, particularmente em escolas com professores, alunos, pais e responsáveis quanto a drogas, depressão e suicídio. Também é palestrante espírita. E hoje ela veio conversar com a gente sobre esse tema, os jovens e o valor da vida. A escola pode ajudar. Então, certamente a professora Vânia Reis tem um acúmulo muito grande com relação à temática da juventude. Tive o prazer de ser aluna dela na graduação de Serviço Social da UFPA, uma professora incrível, uma pesquisadora extremamente competente e que está usando esses seus conhecimentos agora a favor da doutrina espírita, né? Para poder materializar esse projeto, que é o Projeto Caminhos, que ela é uma das coordenadoras, que trabalha exatamente com essas questões relacionadas à juventude, uso de drogas, suicídio e depressão. E aí, professora, você tem 40 minutos para fazer sua exposição. Quero pedir às pessoas que queiram fazer comentários, perguntas. Eu estou de olho no chat para poder fazer as anotações das perguntas e dos comentários. E ao final da fala da professora, a gente vai repassar as perguntas, vai conversar um pouquinho mais com ela. Então, fiquemos com a professora Vânia Reis. Olá, boa tarde. É com muita alegria que estou aqui com amigos de Parnaíba, amigas de Parnaíba, queridas, não é? A Fernanda, a Dora, que estão aí organizando esse momento tão necessário, não é mesmo, para todos nós, onde a gente pode trocar ideias, experiências, ganhar, assim, um fôlego para seguir em frente. Que desafio é esse de falar sobre os jovens de hoje? São jovens com situações, realidades tão distintas, tão heterogêneas. Então, a reflexão que trouxe, ela vai tentar pontuar alguns aspectos das juventudes de hoje, dos jovens de hoje, e depois nós vamos trabalhar essas situações nas escolas, a partir da experiência que o Projeto Caminhos tem desenvolvido. Os jovens são um desafio para os adultos, porque quando a gente fica adulto, a gente esquece que já foi jovem. A confusão começa aí. Então, quando nós estamos conversando com os adultos, gente, vamos lembrar do tempo que nós fomos jovens? Vamos. Vocês lembram que vocês deram trabalho? Demos. Por que deram trabalho? Porque a gente se contrapunha, porque a gente queria fazer as coisas do jeito da gente, porque a gente não concordava com o que pai e mãe estavam orientando, e aí vão listando uma série de coisas. Então, é muito bom que nós comecemos essa reflexão nos lembrando que certos comportamentos são naturais dessa fase da vida. Inclusive, mais que naturais, eles são necessários. No início da adolescência, a criatura começa a constituir sua própria identidade. Para ela construir sua identidade, ela precisa se distanciar um pouco da identidade que, enquanto filha de fulano e filha de Beltrano, irmã de Cicrano, neta de alguém, essa pessoa construiu. Porque quando nós somos crianças, a nossa identidade é construída assim. Quem é esse aqui? Ah, é o filho de fulano, é a filha de Beltrano. Isso não é identidade, quer dizer, isso é só um ponto da nossa identidade. Quando a gente começa a crescer e começa a querer construir os nossos próprios passos, aí a gente quer se desligar dessa forma de ser identificado. Então, agora também eles radicalizam, aí já não quero mais nem que pai e mãe caminhem juntos, não é mais nem para deixar na porta da escola, dar beijo na porta da escola, então, é terrível. Enfim, mas radicalismos à parte, eles precisam desse momento. Eu costumo dar um exemplo que nos ajuda a compreender isso. É aquele momento em que aquele adolescente de uma família de flamenguistas ferrenhos, ele levanta o dedo e diz assim, mas eu sou Vasco.
Mas, meu filho, como que você é Vasco? Nós todos somos Flamengo, mas eu sou Vasco. Mais adiante, ele pode até trocar, mudar de ideia e ser Flamengo. Mas, naquele momento, ele precisava se firmar, afirmando ser de um outro time. O que ele está querendo dizer com esse comportamento? Que ele está começando a pensar por si próprio. Isso é ruim? Não, isso é maravilhoso. Porque nós precisamos aprender a caminhar com os nossos próprios passos, a pensar por nós. Então, o que pai e mãe precisam fazer neste momento? Caminhar junto, ajudar a pensar, ajudar a construir esses passos. Não é um momento fácil, é um momento turbulento, a gente sabe, complexo, mas o diálogo é fundamental. Então, os jovens, na verdade, eles enfrentam hoje, particularmente, há um agravante na situação deles, porque eles enfrentam muitas pressões. Eles têm que ser muito competentes em ter várias habilidades, ter vários talentos. Eles precisam ter facilidade para se comunicar, eles precisam saber lidar muito bem com as novas tecnologias, eles precisam estar inseridos, né, no mundo virtual, senão eles não existem. Hoje isso está um pouco mais aceito, mais tranquilo, mas eu acompanhei alunos meus que sofriam dizendo, professor, eu não tenho a menor vontade de ter o WhatsApp, mas se eu não tiver o WhatsApp, eu não vou ser convidado para mais nada. São totalmente excluídos, e isso faz sofrer. Hoje, há os excluídos digitais, isso também os faz sofrer. Então, são muitas pressões, eles têm que ser muito competentes para poder concorrer com o mundo, o mercado de trabalho lá fora. Eles passam por pressões diante de competências de ordem afetivo-sexual, por exemplo. Eles têm que ser muito bons. Então, eles têm que saber conquistar o seu parceiro, a sua parceira, e ainda tem as habilidades do ponto de vista da vida sexual mesmo, as cobranças que existem. Então, são muitas pressões. Eu já conversei com jovens aflitas, dizendo, mas eu não quero ter meu primeiro relacionamento sexual ainda. O que fazer? Porque estão todos me cobrando isso. E aí eu conversava e dizia, mas essa é uma decisão pessoal, não se deixe levar por isso. Lembro de um caso particular em que eu sugeri para essa jovem que ela já estava tão sofrida, tão aflita com essa situação, tão angustiada, que eu disse, por que é que tu não mentes? Ela ficou felicíssima com essa saída. Aí eu diz que já aconteceu, já rolou. Professora, mas se eu disser isso, vão perguntar, bom, tu não és obrigada a entrar em detalhes. Apenas disse que já rolou. Tempos depois ela me procurou, professora, deu certo. Ah, pararam de me perseguir. Olha que pressão essa imensa que essa menina estava sofrendo, né? Porque não podia ser virgem na idade dela, né? Então, os jovens, eles atravessam um momento difícil de construção da identidade. E esse momento de construção da identidade se torna mais complexo porque ele se mistura com a perda da identidade anterior. Quando é adolescente, é aquele momento em que ele não é nem uma coisa nem outra. E nós, adultos, contribuímos para essa confusão. Para certas situações, a gente diz, mas, menino, não, tu não és mais criança, sai daqui. Aí tira o menino do ambiente. No outro momento, não, isso aqui não é coisa para criança, sai daqui. A criatura não sabe, afinal, o que ele é. Isso quando ele está ali com uns 11 anos de idade, 12. É muito complicado. Então, é uma fase de perdas, perda do corpo infantil, perda da identidade infantil, mudança na relação com os pais, com a família, né? Construção de independência e autonomia, capacidade de tomar decisões. E hoje os adolescentes a eles está sendo dado cada vez mais capacidade de decidir, o que é uma confusão. Por quê? Eles não têm ainda essa condição. A gente tem que realmente regular e limitar os aspectos, os tópicos, os pontos em que eles podem, de fato, ter autonomia. E são poucos, mas pai e mãe, para não deixá-los sofrendo, atribui a eles uma autonomia que eles ainda não têm condições de ter. E isso vai rebater lá adiante, quando o adolescente passa uma noite inteira na internet, pai e mãe dormindo, a noite inteira na internet, a manhã inteira dormindo, e
e depois a criança, o adolescente aparece com automutilação, em processo depressivo, com ideação suicida, e pai e mãe diz, mas eu não sei mais o que fazer, está fazendo terapia, está isso, está aquilo outro. Por que vocês não tiram a internet na madrugada? Vocês sabem o que é que ela está fazendo na internet a madrugada inteira? Não, mas se a gente tirar, vai ficar triste. O que você prefere? Uma filha triste que vai superar esse momento ou uma filha com problemas mais graves ou enfrentando situações bem mais complexas? Aí é uma questão de decisão de pai e mãe, porque aquela adolescente com 13, 14 anos de idade não sabe decidir, né? Então, eles passam por esse momento. Eles sofrem em silêncio. Os jovens sofrem em silêncio. Por quê? Porque eles têm um profundo sentimento de não pertencimento. E observem que os contextos que eu acabei de falar já nos apontam isso. Então, eles já não pertencem mais ao mundo adulto, ao mundo infantil, mas também não pertencem ao mundo adulto. Essa transição demora. Antes ela era mais curta, hoje é uma transição que demora bastante tempo. Então, eles não se sentem situados, pertencentes a grupo algum. Quando procuram os pares, como a única maneira de ir construindo uma identidade mais concreta, porque pela similitude, os pares, a depender de quem sejam, pode lhes trazer graves problemas. Então, é muito comum que eles estejam com grupos de jovens nos quais eles não se sentem pertencentes, eles não têm amigos naqueles grupos, eles não concordam com aquelas práticas, eles estão ali porque têm que estar, eles têm que estar em algum grupo. Isso traz para eles muita dor, e a gente não compreende. Eles têm um profundo sentimento de solidão, em decorrência desse processo doloroso, né? Não se sentem compreendidos. E os adultos frequentemente minimizam, menosprezam os problemas pelos quais eles estão passando. Como que os adultos costumam fazer? Mas isso é bobagem. Isso é bobagem da tua idade, é assim mesmo com todo mundo, logo vai passar. Não importa que logo passe. Você hoje está com cabelos brancos, já passou por aquilo, já enfrentou, passou e aprendeu que realmente aquela situação vai passar, mas ele ainda não aprendeu isso. Ele está vivendo aquilo pela primeira vez. Então, para ele, é uma dor intensa que precisa ser ouvida, como na mesa anterior foi tão destacada essa necessidade. Ele precisa ser ouvido. Agora, precisa ser ouvido e numa conversa em que você também possa compartilhar. Há momentos em que você só tem que ouvir, de fato, como já foi dito. Ouvir aquele desabafo, ouvir aquela dor, ouvir sem julgar. Mas há momentos em que você, depois de ouvir, conquistou ali a confiança, a pessoa desabafou, acalmou, conversa. Vamos pensar aqui. Quando nós conversamos com jovens, nós cometemos um erro muito grave. A gente tende a dizer para ele o que ele deve fazer. Nós não conversamos no sentido de construir com ele o caminho que ele pode percorrer, a direção que ele pode dar para aquela situação que ele está enfrentando. A gente chega e diz, não, você vai fazer o seguinte, 2 pontos, e aí dá a receita para o jovem. E aquela receita, frequentemente, não dá certo, porque ela pode ter sido boa para ti, mas não é boa para ele. Isso requer muita humildade, a humildade de reconhecer que você não tem a saída para os problemas da humanidade e nem de todos os que estão ao teu redor. Então, dialoga e busca ter uma postura de construção partilhada, de estar ali junto. Uma coisa importante para lidar com os jovens, a humildade para a gente reconhecer as nossas próprias limitações. Nesta fase da vida, o jovem passa por profundas decepções. Ele descobre que pai e mãe não são heróis. Quando está ali na adolescência, eles não são heróis. Eles não são infalíveis, como um dia ele sonhou. E aí, quando descobre que são pessoas imperfeitas, e quando descobre algumas mazelas, outras, eles também sofrem em silêncio. Eles sequer se comunicam uns com os outros, eles sofrem em silêncio e se sente ainda mais perdido naquele mundo. Então, quando você, por exemplo, você chegar para o seu filho que
passou por uma agressão, um insulto na escola, e você diz, meu filho, a gente precisa perdoar. E aí, se você falar isso para o seu filho de um pedestal falso, como se fosse alguém que perdoasse com facilidade, se você assumir essa postura, esse discurso não vai ecoar na cabeça do teu filho. Porque quando tu disseres, meu filho, você precisa perdoar o seu coleguinha, ele vai lembrar que tu não perdoaste a vizinha. Agora, se eu disser, meu filho, perdão, ele é importante. Por que a gente não tenta trabalhar para perdoar? Eu também tento, eu também estou aprendendo. Se você tem a honestidade de dizer para ele, eu também estou aprendendo, eu também sou aprendiz, eu também estou querendo caminhar, fazer esse percurso, aí você ganha com essa autenticidade moral para lidar com ele, porque você não está mentindo para ele, você está reconhecendo que é difícil, se colocando como parceiro nessa jornada, né? Eles têm muitas tristezas, diante dos fracassos, dos medos, dos desafios, né, da solidão, das perdas, enfim, tudo isso tende a levar esse jovem para um vazio existencial. Se ele não tiver uma sustentação importante do ponto de vista moral, para que ele possa ancorar esses pontos de dificuldade, ele se perde facilmente. Então, é fácil chegar a esse vazio existencial. E como é que ele vai reagir a isso? Né? Com esse vazio que sou, de onde eu vim, não tem sentido, eu me sinto só, eu não tenho com quem conversar, ninguém me entende, e nesse turbilhão de problemas, ele termina entrando em comportamentos de rebeldia. Essa rebeldia pode levá-lo a outros problemas. Então, por conta da rebeldia, ele pode se envolver com as drogas, por conta da rebeldia, ele pode desenvolver uma depressão, ele pode desenvolver a ideação suicida. Hoje, estudos já mostram que quando um dos genitores, né, ou o pai ou a mãe, tem depressão, existe a possibilidade de 30% de o filho, né, ter depressão também. Se pai e mãe têm depressão, a possibilidade passa para 70% de o filho desenvolver a depressão. E eu prefiro me sustentar nos 30%. Existem 30% de possibilidades de não desenvolvermos essa depressão, apesar de pai e mãe terem depressão. Esse estudo aponta isso como tendência. Isso não é uma fatalidade, não significa dizer, como meu pai e minha mãe vão, eu vou sucumbir a essa situação. Não, de jeito algum. Então, é uma tendência, e se há essa tendência já familiar, então convém, é importante que a gente trabalhe esse jovem para minimizar esses comportamentos de rebeldia, que tem sua dimensão muito natural, por conta da própria idade, daquele momento, ele precisa fazer valer sua nova identidade, mas, por outro lado, essa rebeldia pode ser muito e muito mais um grito de socorro. Eu não estou aguentando e eu vou agora caminhar por essa direção aqui, porque por aqui talvez fique mais fácil. E aí, nesse vazio existencial, ele termina sucumbindo. Com essa pontuação desses aspectos, a gente pensa, então, de que os jovens estão precisando? De muita coisa, e nós podemos ajudá-los. Eles precisam de diálogo, de presença, de comunicação. Não é a presença só pelo WhatsApp. Meu filho, onde é que você está? Não, isso aí é informação, então é necessário também, mas é presença física, é de estar junto, é de acolher, é de abraçar, é de preparar uma comidinha que goste, é de pedir ajuda. Os pais, às vezes, tendem a não pedir ajuda para os filhos, e aí vão isentando os filhos das responsabilidades de casa, das responsabilidades domésticas, vão isentando de tudo. Não, quando você chama ele para ajudar, ele se sente parte daquele contexto, mesmo que ele vá zangado naquele instante.
Aí vai zangado, vai reclamando, vai brigando, mas aí, mais na frente, ele vai te agradecer por aqueles momentos em que ele foi obrigado a lavar a louça, obrigado a passar o pano enxugar ali o xixi do cachorro ali no chão da cozinha, ele foi obrigado a fazer coisas que ele não queria fazer de jeito nenhum, ele vai te agradecer. Naquele momento, ele não reconhece o valor disso. Ele precisa ser aceito do jeito que ele está. Então, ao invés de eu ficar impondo para o meu filho o modo dele se vestir, claro, para tudo o bom senso. Eu não tenho também que aceitar tudo o que ele queira, porque às vezes é extravagâncias, mas aceitar o modo como ele está, o modo, as preferências dele, e ir negociando, e ir conversando. Isso não é fácil, é difícil. Ele precisa de nossa solidariedade. Descobri que a garota que estou apaixonado gosta de outro. Meu mundo desabou. Sim, ele está ali com 15 anos de idade, aquilo ali realmente para ele é uma dor imensa. Você que está com 40 já aprendeu que a gente pode sobreviver, mas ele com 15 não está compreendendo. Então, seja solidário na dor. E vá lá e abraça, acompanhe. Não precisa ficar enchendo de conselhos. Não precisa. Agora, é bom trocar experiências. Os jovens gostam de ouvir nossas experiências, não como modelo para eles seguirem, mas como aprendizado. Depende da intenção com que você apresente a experiência. Olha, eu já vivi algo assim e fiz assim. Vamos pensar aqui na tua situação como é? Com essa postura, é diferente de você chegar, eu fiz assim, é esse aqui o certo, o melhor, e você tem que fazer do mesmo jeito. Aí eles não têm nem paciência para ouvir a gente. Eles precisam de formação moral. Até hoje, o campo em que a nossa formação moral se dá com mais consistência é no campo das práticas religiosas, no campo das doutrinas religiosas, porque são elas as que nos ajudam a compreender o sentido da vida. Isso está mudando. Um dia, ciência, né, a filosofia e a religião vão se encontrar, mas ainda não se encontraram, mas estão se aproximando cada vez mais, está sendo maravilhoso. Enquanto não se aproximam, é lá, no contexto das filosofias religiosas, que nós vamos encontrar fundamentos que nos ajudem a compreender de onde viemos, o que estamos fazendo aqui, para onde estamos indo, qual o sentido da vida. Há pesquisas maravilhosas que nos ajudam a compreender a importância de nós compreendermos o sentido da vida. O que é que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito de vida? Se eu não enfrentar essa reflexão, eu vou terminar sucumbindo às dificuldades do caminho, porque elas não vão fazer sentido. Se eu não compreender que estou aqui para aprender a amar, eu vou sucumbir diante de uma experiência de infidelidade, de deslealdade, ou qualquer outra situação que seja grave, uma agressão grave, um ato de violência. Porque se a vida não faz sentido, para que eu vou continuar aqui se ela não faz sentido? Ela tem que fazer sentido para mim. Existem muitas famílias que preferem delegar ao jovem o direito de escolher sua religião quando ele tiver condições de escolher. O que a experiência tem mostrado é que essa postura, ela resulta em que esse jovem vai demorar muito a fazer essa escolha. Geralmente ele vai fazer lá na fase adulta, porque enquanto jovem ele sequer vai reconhecer a necessidade dessa religião, e aí ele vai se complicando. Então, que orientação que a gente faz? Mostre ao seu filho uma religião, se você tem, claro, se você tem. Ajude seu filho a construir uma prática religiosa, a ter um modo de se relacionar com o divino, com Deus. Se quando adulto ele quiser romper com aquele modo, quiser construir outro, mas ele já tem algo em que se assentar, inclusive para ele poder levantar e ir embora. É diferente de não ter parâmetro, de não ter nenhuma orientação, não ter nenhuma base. Há pesquisas interessantes de psicólogos mostrando
os próprios jovens dizendo, deem-nos rédeas, mostrem-nos alguns caminhos, não nos deixem soltos. Eles mesmos dizendo isso. Eles precisam discutir e aprender o que é o auto-amor. E aí vocês podem dizer, mas ora, os pais também não sabem. Olha que lindo, os pais também não sabem, por que não aprendemos todos juntos? Vamos juntos, cada qual com a sua capacidade de apreensão, de percepção dessas reflexões tão complexas, mas tão necessárias. Vamos juntos aprender o que é amar a si mesmo, o que significa eu querer cuidar de mim, o que significa eu querer evoluir, eu querer crescer como ser humano. Se eu compreendo isso, eu vou começar a construir na minha vida práticas que sejam muito mais favoráveis ao desenvolvimento de comportamentos que sejam fecundos, que me tornem um ser de paz, mais sereno, mais sábio, não é, para conduzir a vida. São muitos os desafios que a gente não pode atribuir apenas à família, mas também às escolas e a todos os espaços de convivência dos jovens, não é mesmo? Nas escolas, no trabalho que desenvolvemos no Projeto Caminhos, como nós temos feito? Nós realizamos atividades que são palestras, principalmente junto a professores, a pais e mães responsáveis e aos alunos. Frequentemente, eles nos convidam para juntar todos, e nós sempre dizemos, não dá certo, porque a linguagem que você vai utilizar e a lógica que você vai utilizar com o jovem é diferente da lógica que você utiliza com o pai e a mãe dele, que vão estar ali do lado. Então, com ele, você vai conversar. Tá difícil a relação com a família? Nossa, aí é uma gritaria. Tá, tem isso, tem aquilo. Se ele estiver com o pai e mãe do lado, ele não vai dizer nada, ele vai ficar lá calado e não vai dizer nada. Da mesma forma, se você tem que conversar com pai e mãe, é com eles. Que dificuldades vocês estão enfrentando na relação com os jovens que estão aí sob a responsabilidade de vocês? Como eles vão dizer isso na frente deles? Da mesma forma com o grupo de professores. Então, nós trabalhamos com os 3 grupos separadamente. Com os professores, esses nós temos, junto a eles, nós temos investido mais. Por quê? Porque são eles que ficam mais tempo com os alunos. Lembre-se, estou falando do contexto da escola, não é a família, estou falando do contexto escola. Então, ali, naquele momento, naquele contexto, a gente pensa que, em sendo os professores os que mais permanecem com os alunos, ajudar na formação deles, ajudá-los a pensar, a compreender essas problemáticas, será uma ajuda bem maior do que ficar diretamente e, eventualmente, com os jovens. Entendemos que os conteúdos que os professores precisam compreender para lidar com essas problemáticas dos alunos são conteúdos transversais, eles não dizem respeito a uma disciplina específica, e por isso essa formação, essa capacitação, ela tem que se dar envolvendo todos os professores. Claro que alguns professores vão ter mais facilidade para lidar com esse tipo de conteúdo do que outros, é lógico. Entretanto, todos precisam ter uma base para lidar com isso. O que estou falando? Se um jovem, numa brincadeira em sala de aula, se ele diz lá no fundo, mas essa vida não serve, eu vou repartir, ao invés do professor dizer, menino, deixa de dizer besteira, vamos voltar para a aula, se ele tiver uma formação que permita ele perceber que aquilo ali pode ser uma brincadeira, mas pode ser um sinalizador de problema, ele vai saber como se conduzir. Por exemplo, ele vai ser capaz de chegar com tranquilidade, dizer, tu achas mesmo, mas por que tu achas que não vale a pena? E se naquela resposta, mesmo em tom de brincadeira, ele perceber que é algo sério, ainda que não seja ele a fazer essa abordagem posteriormente, junto a esse aluno, mas ele pode ir buscar na escola o setor que pode, olha, ali não está bem, aquele aluno não está bem. Ou ele ser capaz de observar mesmo, tais alunos, tais e tais não estão bem.
no México, quando estavam enfrentando índices muito altos de suicídio entre jovens. Isso já há cerca de 10 anos, eu não sei informar como está a situação deles hoje, mas me chamou muita atenção um trabalho que eles fizeram de política pública. Foi um trabalho de política pública. Eles capacitaram os professores para identificar os sinais de depressão, de ideação suicida e formando, dando as orientações sobre o que fazer uma vez identificados esses sinais. Da mesma forma, eles capacitaram os alunos, como para que um fosse capaz de observar o outro. Olha que lindo. Então, um conseguia perceber os sinais no outro, e aí eles davam orientação sobre o que aquele aluno deveria fazer, né, se percebesse algum comportamento estranho no coleguinha. Então, vejam, é possível sim. E o trabalho voluntário pode ajudar muito nisso. Não é pago, é feito com o coração, e a gente vai levando o conteúdo que a gente tem condição de trabalhar naquele instante com toda a boa vontade. Então, trabalho voluntário e escolas podem ser grandes parceiros nessa jornada, porque se nós formos esperar que tudo se transforme em política pública, e que em torno dessa política, ou em nome dela, a gente consiga adotar as medidas necessárias para tudo isso que os nossos jovens estão precisando, realmente, nós não vamos fazer nada agora. Então, vamos arregaçar as mangas. E o que fazer, né? Nós não temos modelos, mas temos alguns balizamentos. Fiquei muito feliz com a experiência da mesa anterior e o entusiasmo de todos, porque, de fato, a gente observa que aqui e ali tem acontecido experiências muito bonitas e muito exitosas, mas todas elas conduzidas por amor, todas elas. Então, às vezes, você chega na escola e diz, olha, mas precisamos disso, quem sabe fazer isso? Ah, mas aí se eu chamar os professores para uma reunião de 20 professores nessa escola, apenas 5 vão aparecer, apenas 4. E aí eu sempre digo, não importa, pode ser um. Faça a sua reunião e veja o que é que eu e você, este o que nós podemos fazer. Eu conheço uma escola pequena, de um município pequeno, desculpem, a escola era grande, de um município pequeno, que eram apenas 3 professores interessados nessas problemáticas. E cada um assumiu uma temática dessas. Um, a depressão, o outro, a dependência química, o outro, o suicídio, né, porque estavam partindo de orientações do Projeto Caminhos. E começaram articulando os alunos, encheram a escola de cartazes, de mensagens positivas. Quando eu cheguei, estava a coisa mais linda, 3 professores. 3. Então, não fique esperando que todos se engajem, que todos se envolvam. Faça a sua parte. Só tem você, pois faça o seu possível, que logo outros vão aderir. Então, nós precisamos, avançando nisso, capacitar os professores para esse conteúdo. Eles não têm formação para lidar com esse conteúdo. Lá, quando fizeram seus cursos de graduação, sua pós-graduação, eles não foram orientados sobre o uso de drogas, sobre identificar um aluno que esteja sob efeito de drogas, não sabe, né? Como dialogar com esse aluno, como fazer essa abordagem, um que esteja com depressão, automutilação e tantas outras situações. Então, eles precisam ser capacitados para isso, com leveza, mas com seriedade, capacitados para conduzir essas discussões em sala de aula, que são difíceis. Conduzir essas reflexões em sala de aula. Então, como eu disse há pouco, todos vão conseguir fazer isso? Não, tem uns que não vão se entender bem com esse conteúdo, mas podem apenas acompanhar. Outros vão se entender e serão capazes de fazer essas discussões em sala de aula, desses temas e de outros correlatos, o sentido da vida, os valores, o auto-amor, o amor. Isso aí a gente pode discutir com esses alunos no momento de que espontaneamente alguém diga alguma coisa, a gente aproveita aquela deixa, que tal? Isso. A gente pode levar para a sala de aula pequenas historinhas exitosas. Os jovens precisam de bons arquivos. Eles não têm bons arquivos. Então, quando eles enfrentam uma situação de dificuldade, eles não têm coisas boas dentro da sua mente para buscar como saídas. Eles só têm saídas ruins porque foi o que eles aprenderam.
Nós precisamos dar a eles bons arquivos. O que são esses bons arquivos? São experiências exitosas de perdão, de compreensão, de tolerância. Isso ajuda. A construção coletiva de estratégias nas escolas. A quantidade de lives. A garganta está começando a apitar. Desculpe. Então, a gente precisa que esses professores estejam habilitados para o diálogo com esses alunos, tanto em grupo como individualmente. Todos, não, mas pelo menos alguns. Precisamos de construção coletiva de estratégias nas escolas. Já há escolas que estão conseguindo fazer isso. A maioria não. O que seria isso? Eu identifico que o aluno está com sinais de depressão. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou chorar junto com ele, porque eu não tenho como resolver o problema dele. Eu chamo o pai, mãe, e ele diz, não, isso aí não é nada. E aí, o que eu posso fazer? É preciso que os professores, os dirigentes, encontrem formas de lidar com esse tipo de problemática. Tem escolas que fazem convênios com faculdades de psicologia, e aí alguns alunos de psicologia, com supervisão, vão e prestam assistência àqueles alunos que estão com problemas. Tem município que está fazendo, pelo menos tentando, um trabalho articulado da Secretaria de Educação com a Secretaria de Saúde. Então, tem algumas saídas que são execuíveis. Nesse sentido, promover debates, promover murais. Os murais são muito proveitosos. Existem algumas experiências de escolas que fazem o seguinte, pegam um grande muro, um paredão, né, interno de preferência, coberto pelo menos, né, e limpa, deixa ali limpinho. E só os alunos vão afixar o que eles quiserem ali. Só tem uma regra, só pode ser coisas positivas, não pode ser coisas negativas, pejorativas, que joguem para baixo, não. Coisas positivas. Então, quem quiser pode pintar, desenhar, afixar uma poesia, uma história, uma gravura, o que for. E, claro, de vez em quando, vai tirando, renovando, e eles vão colocando ali os seus sentimentos, eles vão colocando ali emoções, como uma jovem que colocou num muralzinho desse o trecho de um poema que a salvou de cometer o suicídio. Ela foi lá e colocou. Então, veja, eles se sentem participando de medidas de saúde mental. Eles se sentem participando de experiências em que eles são ouvidos, ninguém regula. Esse é outro problema. Quando eles dão essa liberdade, na escola é muito comum isso, dá essa liberdade, mas ela é uma liberdade totalmente regulada, tem que ser assim, é este critério, que aí vai afunilando, corta a criatividade, corta, né, a autonomia deles. Não. Nesse caso, a única regra não pode ser coisa negativa. Pronto. O resto eles podem colocar e fazer o que eles bem entenderem. Então, é uma experiência bem interessante. Construir mensagens virtuais, nessas palestras que a gente ministra em vários municípios de vários estados do Nordeste, nós já temos ministrado essas palestras com alunos, rodas de conversa. Às vezes, quando termina a palestra, vem 1 ou 2 alunos e diz assim, olha, eu tenho tentado melhorar a situação dos alunos, né? Eu, às vezes, mando mensagenzinha de WhatsApp, mas eu acho que ninguém olha. Aí, lá na frente, tu vê um professor que está com aquela vontade. Gente, eles mesmos podem produzir esses cards, né, essas mensagens pequenininhas, e todo dia jogar na rede.
deixa eles mesmos fazerem. A gente só precisa estar ali acompanhando e vendo em que precisa melhorar. Deixa eles fazerem, eles gostam e fazem muito melhor do que nós. Então, são pequenas ações que vão fazendo diferença. Criar ambientes para alívio das tensões, das dores, dos desencantamentos, mas ambientes livres. E como foi falado na mesa anterior, a meditação ajuda muito. Tem uma dissertação de mestrado muito interessante, que eu não lembro agora o nome, mas que depois eu posso informar, de uma professora de escola pública, daquelas escolas que os alunos são extremamente, digamos, chamemos de animados. E ela resolveu levar a meditação para essa escola. E todos riram dela, mas tu queres que aqueles teus alunos que não se aquietam na cadeira meditem. E ela chegou com o sonzinho dela, ela conta, ela narra isso na dissertação, é lindo. Ela chegou com o sonzinho dela e explicou como ia fazer. Eu vou colocar a música, vocês vão ficar sentados e nós vamos ficar aqui respirando e entrando em estado de meditação, e explicou. Ok, primeiro dia, os alunos se levantaram, se esmurraram, teve briga, confusão, ela não fez nada. Continuou sentada lá na mesa dela, acho que 5 ou 10 minutos, eu não lembro o tempo de meditação que ela havia estipulado. Segundo dia de aula, novamente, e gritavam, isso e aquilo outro. Ela não disse nada, terminou o tempo, levantou, deu a aula dela. Terceiro dia, eles não levantaram mais. Ficaram todos sentados. E aí ela vai narrando. No quarto dia, já silenciaram um pouco. Sei que lá pelo oitavo dia de aula, mais ou menos, ela chegou sem o sono. E eles viraram para ela e disseram, professora, nós não vamos fazer a meditação. Eles já estavam gostando, aprendendo, e ela mudou a história daquele grupo de alunos, só com essa prática de meditação. Então, é possível a gente realmente avançar. Meditação, relaxamentos, diálogos soltos sobre os problemas da vida. Eles ficam perdidos porque não tem esses diálogos em casa, né? E estão sem direção. Então, fazer esses diálogos, mensagens de paz, de amor, envolvê-los em atividades filantrópicas. O meu tempo está encerrando, não é, Fernanda? Acho que 2 minutinhos, tá certo? Envolvê-los em atividades filantrópicas é muito importante. Por quê? Porque assim eles vão aprender o outro lado da vida, o lado que nos estimula a ser solidário. E existem estudos que mostram que os jovens são extremamente solidários, desde que nós saibamos aproveitar isso deles. Os jovens são os que mais participam dos movimentos de defesa do meio ambiente, por exemplo. Grande parcela das organizações de meio ambiente são sustentadas em termos do trabalho que é feito por jovens. Eles gostam. Então, se a gente organizar, não precisa ser todo mês, toda semana, mas se a gente mobilizar esses jovens para o trabalho nas periferias, aí cada qual a partir do que saiba fazer, do talento que sabe. Eu conheço um grupo que não tendo nenhum outro talento, olha, mas eu sei tocar violão, então eu vou lá e toco violão para eles. Pô, vai lá e toca seu violão para eles. Pronto. Importa que naquele momento você se humaniza. E aí você se afasta das drogas, você se afasta da depressão quando você desenvolve esse tipo de ação. Por fim, desenvolvermos atividades com eles que extravasem seus sentimentos. Há escolas que estão fazendo, por exemplo, teatro, eles chamam de esquetes, né, que são aquelas coisas pequenininhas, aquelas apresentações curtinhas de 10, 15 minutos, que não precisam de recursos financeiros nem nada. Eles montam ali um roteirozinho, fazem, e um pequeno grupo aproveita e faz ali. Que horas que faz isso? Eles apresentam na hora que eles quiserem, ali no recreio. Se quiserem, na hora que quiserem, à vontade, né? Então, isso também ajuda muito a extravasar as emoções ruins pelos quais estão passando. E, por fim, ter reuniões periódicas com pais, com familiares, não para dizer que os alunos estão indo mal, que o seu aluno, seu filho está para ser reprovado. Não. Mas professor e familiares, pais e mães, se colocarem em pé de igualdade diante do que não sabemos. Essas problemáticas são desafios para todos nós. Precisamos ter humildade diante delas. Não sei a resposta, não sei a saída, mas a gente é capaz de construir junto. Ao invés de ficar cobrando de pai e mãe, de sair dessa tensão entre escola e família, mas de se colocar, vamos assistir esse vídeo aqui de 10 minutos sobre as drogas e vamos discutir, pais, mães, professores,
o que nós estamos entendendo sobre isso? Vamos aprender juntos. Assim, a gente aprende a lidar melhor com os jovens que estão sob nossa responsabilidade. Então, é um trabalho muito bonito, para o qual nós temos muitas ferramentas. Eu finalizo deixando o meu incentivo para que a gente siga com esse aprendizado de amor, na verdade, e de luz. E estou agora à disposição para alguma pergunta, alguma intervenção. Muito obrigada. Nós agradecemos muito, muito a professora Vânia Reis, foi muito, muito... como ela falou, foi um incentivo, né, para nós, assim, todo o tempo eu estava refletindo, eu no meu papel de mãe, né, de um pré-adolescente, certamente as pessoas que estão assistindo, que são pais e mães, refletiram muito sobre as suas práticas, sobre de que forma tem dialogado com esses nossos jovens, de que forma a gente tem podado ou não, a gente tem potencializado essas habilidades que eles têm, então foi muito, muito interessante, a gente agradece demais. Vou citar aqui um exemplo, ela falou da professora que fazia meditação, eu me lembro na época da graduação da UFP, certamente a professora Vânia conhece, a professora Valéria, ela criou uma disciplina optativa que todo mundo achou estranho quando a gente viu ofertada pelo Departamento de Serviço Social, que o nome era Saúde Mental Juvenil. A gente ficou assim, o que será que vai ser abordado, o que será? E aí a gente se inscreveu, eu e uns colegas da minha turma, eu, Tâmara, Aparecida, vários colegas da minha turma. E quando a gente chegou lá, era aula de yoga e meditação. A gente achou sensacional. A gente ia para o departamento, na época estava recém-inaugurado o departamento de moda da UF, e aí ela chegava, a sala estava toda numa luz, assim, meia luz, os tapetinhos no chão, e a gente sabe que, enfim, estudantes universitários, a nossa turma passou por vários problemas psicológicos, de surto de colegas na universidade, entrando em surto psiquiátrico, e ter aquele momento de descarga, de você relaxar, respirar, meditar, foi muito importante. Na escola do meu filho, aqui em Parnaíba, é uma escola montessoriana, é a única do estado do Piauí, eles têm uma disciplina chamada disciplina de formação humana, em que eles discutem essas questões sobre o humano e tudo mais, e eles têm uma aula chamada aula de linha, que eles têm uma linha na sala, no chão, e que as crianças, desde pequenininhas, elas aprendem todo dia, antes da aula, os primeiros minutos, a sentar e meditar, antes da aula. Eles chamam a aula de linha, a aula de meditação, eu acho isso incrível. Eu acho que quanto mais a gente for, assim, visualizando essas experiências, trocando essas experiências, a gente vai enxergar que é possível fazer alguma coisa, né? Eu acho que as pessoas certamente se sentiram afetadas pela sua fala, de enxergar essas possibilidades, do que a gente pode fazer, né? E aqui várias pessoas estão elogiando aqui a sua fala, agradecendo, a gente vai citar aqui algumas, a Vera dizendo, excelentes considerações, a questão é caminhar junto, ora é preciso um stop no seu percurso, ora é preciso deixar ele ir, mas com o nosso olhar presente nas entrelinhas. A dosagem refletida dessas ações faz grande diferença na vida deste jovem contemporâneo. A Vera colocando. Aqui a Rosalina. Parcerias no trabalho é fundamental para conseguir auxiliar na necessidade dos estudantes. O Daniel coloca, em um trabalho voluntário, sério e nobre, havendo uma pessoa, o trabalho continua e cresce novamente. A Rosalina colocou, lindo esse projeto, formar professores, que maravilha. Penso que intensificar o bem é uma via com potência para a transformação. A Silvia coloca, boa tarde, unir as boas ações na escola favorece para um ambiente acolhedor. Faz bem a toda a equipe, quem ensina, quem aprende, quem administra e quem limpa. Repercute, inclusive, em casa. A Márcia colocou, sejamos conduzidos por amor, façamos o nosso possível. A Valquíria colocou, eles precisam desse olhar humanizado, sentir amor na atenção que lhes é ofertada. E o seu Gilfran colocou, devemos entender os jovens, principalmente os mais tímidos, com dificuldade de se expressar para poder ajudar. E aí, professora, eu elenquei assim, algumas questões para poder a gente problematizar um pouquinho nesse finalmente, mas eu vou focar em uma delas, porque assim, às vezes a gente não fala muito, ou não quer falar, ou quer fingir que não existe isso, da questão, por exemplo, do uso de substâncias psicoativas por adolescentes. E aí eu queria saber de que forma a senhora pode comentar um pouco sobre isso, de que forma isso pode impactar a saúde mental desses adolescentes, esse uso precoce, né, de substâncias psicoativas. Para a gente entender essa situação, é preciso que a gente reconheça que
A sociedade é a responsável por esses problemas. Nós temos muita dificuldade de fazer essa autocrítica. Então, quando eu tenho um filho de 10 anos de idade, 12 anos de idade, que acompanha o pai nas cervejas, eu estou ensinando para ele que esse é o caminho. Quando eu faço o aniversário de 3 anos do meu filho, e compro um monte de cerveja ou de qualquer outra bebida alcoólica, eu estou ensinando isso para o meu filho. Às vezes as pessoas dizem, mas se eu não comprar álcool, ninguém vai no meu aniversário. Ao que eu digo o seguinte, que eu sei que é duro, mas que compete a gente pensar, então, aquela pessoa não está indo por você, ela não está indo para te dar um abraço de aniversário, ela está indo tomar a tua cerveja. Então, que amigos são esses, que familiares são esses? A vida é feita de escolhas, e nós, mundo adulto, precisamos salvar a sociedade disso, porque somos nós que ensinamos os jovens a usar as drogas, não são eles. Esse é um ponto, a cultura, né? A dimensão cultural do problema. O segundo ponto, o problema não está nas drogas, mas no que leva as pessoas a usarem as drogas. Da mesma forma que o problema não está na depressão, mas no que leva a pessoa ao estado depressivo. Não é a depressão propriamente dita. Então, nem na ideação suicida, mas o que leva a pessoa a fazer ideação suicida. Então, é preciso que a gente converse sobre a dor, sobre o sofrimento, sobre as insatisfações, sobre os desprazeres da vida. Nós precisamos conversar sobre isso, principalmente nos tempos atuais, em que a gente supervaloriza o que é bom, o que é rápido, o que dá prestígio, tudo isso está muito valorizado. E quando esse jovem não se vê nessa perspectiva, ele vai buscar outras formas de encontrar prazer, de encontrar e de se inserir, de construir sua identidade, encontrar seus pares, né? Então, o uso de drogas, esse uso precoce, o álcool, ele é o grande responsável pela ingesta de outras drogas. Álcool e fumo são as duas grandes portas de entrada para o uso de outras drogas. Ironia ou não, álcool e fumo são as drogas lícitas, são elas as que nós aceitamos, são essas portas de entrada que nós aceitamos em nossa convivência social. Então, quando ele começa a se envolver com a maconha, buscando sentir algum prazer, e em seguida experimenta outras drogas mais pesadas, a coca, o crack, que é um subproduto, ele está realmente enveredando por um caminho muito difícil. O discurso moralista para esse jovem não ajudará em nada, em nada. O que a gente precisa é estar junto dele nos momentos de sofrimento e dor, para que ele não busque sair desse estado de sofrimento, utilizando meios artificiais como as drogas. Aí sim nós vamos estar protegendo. E mais uma vez, as religiões ajudam, elas são definidoras, porque em grande parte os jovens que se envolvem com drogas estão fora dos contextos religiosos. Isso não quer dizer que o simples fato de participar de uma religião já o isente, já o imunize. Não, mas é um grande fator de proteção. Por quê? Porque a religião vai te orientar a lidar com aquele momento de dificuldade de alguma forma. É preciso que a gente tenha também uma postura mais honesta diante da própria droga, reconhecendo que as drogas, elas dão prazer. Se elas não dessem prazer, ninguém buscaria. Aí é que está o problema. Se elas não dessem prazer, ninguém buscaria. Por que que jovens e adultos buscam a droga? Porque ela dá prazer. Aquele barato que te tira da tua realidade por instante, te joga numa outra realidade, num outro contexto em que tu podes viajar e criar e recriar, como a coca. A coca é uma droga que faz a pessoa se sentir um super-homem, uma super-mulher, ele pode tudo. Por isso que quem consome coca, quando está sob efeito da droga, mente muito,
se torna mais agressivo, valente, violento, né? Quando ele já tem essa tendência, isso é potencializado, porque a droga, a coca, ela facilita isso, né? Então, já a maconha tem um efeito diferente, já de acalmar, mas é também um alucinógeno. Então, quer dizer, é não usar, e a gente dá o exemplo. Mas como eu posso fazer esses aniversários sem droga, sem álcool, sem fumo? É simples, já tem jovens que estão se reunindo sem álcool e sem fumo. Jovens, esses que a gente fica desqualificando, estão nos ensinando. Eles já fazem pequeninas reuniões sem álcool e sem fumo. Aí os que fumam, correm lá fora rapidamente, porque lá dentro não pode. Vão lá fora rapidamente, fumam metade do cigarro, voltam correndo, porque o jovem não pode perder nenhum lance, né? Aí ele volta correndo, mas esses espaços já existem. Então, por que nós adultos não os promovemos também? Por detrás de tudo isso, há muito da nossa questão moral também. Não de moralismo que estou falando, mas na nossa questão moral de assumir a nossa parcela de responsabilidade sobre essas situações. Exatamente. Muito obrigada. Aqui eu vou falar um comentário da Luane, que ela faz parte da juventude do nosso centro espírita, então ela está falando com propriedade, é jovem. Ela colocou o seguinte: como jovem, digo que o ato de escutar os nossos anseios e dúvidas em nossas vidas é crucial, pois muitas vezes não somos entendidos. O processo de escutar permite que sintamos que não estamos só nessa. Isso. É verdade, aprender a escutar é fundamental, não é só ouvir de qualquer jeito, tem que escutar entendendo, a pessoa precisa sentir que o outro está compreendendo aquilo que está sendo dito. Então, é uma escuta com empatia, em que você se coloca no lugar do outro, a partir da perspectiva do outro, para poder compreender o que ele está falando, por que ele está sofrendo, do que ele está necessitando. Tem que ser uma escuta dessa forma. Isso nós discutimos com os professores, quando vamos às escolas, a necessidade disso e damos algumas orientações. A gente agradece aqui, finalizando a nossa mesa. Só um minutinho, eu queria finalizar aqui, que eu sei que o tempo está fechando, mas tem um tópico importante para ser considerado também nas escolas, que é a saúde mental dos professores. É preciso que os dirigentes assumam a necessidade de enfrentar essa situação que se agrava. Muitas vezes, quando nós chegamos nas escolas para conversar com os professores sobre a situação dos alunos, não é sobre os alunos que nós conversamos sobre a situação dos professores, em grande parte com depressão, em grande parte com problemas de uso de droga na família, em grande parte com alguns, né, com problemas que envolvem o suicídio. Então, estão eles mesmos envolvidos nessas problemáticas e precisando também de ajuda, de apoio institucional. É bom ter isso presente também. Como cobrar deles que ajudem os jovens quando eles estão nessa situação. Verdade, importante reflexão. Não tem como a gente cuidar do outro se a gente também não está cuidado, se a gente não tem capacidade de cuidar de si. Se a gente tem esse aprendizado na doutrina espírita, né, de que o maior ensinamento é amar o próximo como a ti mesmo. Então, não tem como a gente prestar esse cuidado se a gente não tem como cuidar de si também, né? É importante. A gente queria agradecer imensamente a professora Vânia Reis pela disponibilidade, por essa palestra maravilhosa, por tanto ensinamento, por tanta luz, por tanta informação que ela nos trouxe nessa tarde. Não só informou, mas também acendeu fagulhas de reflexão, acendeu fagulhas de motivação para que a gente possa construir caminhos nos locais onde a gente atua, nos locais onde a gente frequenta, com a nossa família, com as pessoas que estão ao nosso redor. Então, a gente agradece, e aí agora a gente vai passar para o encerramento da nossa atividade, que a gente está finalizando hoje o dia do nosso webinário de valorização da vida, em que tivemos vários momentos de discussão, vários temas que atravessaram essa discussão, e agora a gente vai passar para esse momento, que é o momento da nossa finalização, mas a gente agradece imensamente a professora Vânia Reis por esse momento.